Imagine morrer por acreditar demais. Não por veneno nem por doença, mas pela própria mente. Essa é a história real de um homem que foi morto por algo que nunca existiu, e de como a ciência descobriu que a fé, a dúvida e o medo podem ser tão poderosos quanto qualquer droga no mundo. Tudo começou com um homem de meia idade, diagnosticado com uma doença terminal. Os médicos haviam tentado de tudo, sem sucesso, até que surgiu uma nova droga experimental, um remédio que prometia milagres. Desesperado por uma chance, ele implorou para participar do teste. Recebeu as injeções, e o improvável aconteceu. Em poucos dias, o homem melhorou drasticamente. Os exames mostravam regressão da doença. Ele estava convicto de que havia encontrado sua salvação. Mas o tempo passou, e o que parecia um milagre desmoronou. Algumas semanas depois, o jornal local publicou uma reportagem: o medicamento não funcionava. Os testes mostraram que era ineficaz, um fracasso completo. No dia seguinte à notícia, o homem começou a piorar. Em questão de dias, seu estado voltou a ser crítico. Os médicos ficaram confusos. Tudo indicava que ele estava piorando, mesmo sem nenhuma alteração no tratamento. Foi então que um dos pesquisadores decidiu testar algo incomum. Chamou o paciente e disse: "Houve um engano. O remédio foi reformulado, agora com uma versão ainda mais potente. Vamos tentar novamente." O homem aceitou. Recebeu as novas injeções, que na verdade continham apenas água destilada, nenhum princípio ativo. E de novo, ele melhorou. A febre desapareceu. Os exames mostraram melhora real. A doença parecia recuar. Mas quando mais uma vez a imprensa divulgou que o medicamento era definitivamente falso, que nunca havia funcionado, o homem entrou em colapso. Poucos dias depois, morreu. O laudo médico não encontrou nenhuma causa física evidente. O corpo havia desistido de lutar. Ele morreu porque acreditou, e depois deixou de acreditar. Esse caso se tornou um dos mais conhecidos na história médica moderna. Ele revelou com brutal clareza o poder do efeito placebo e o seu oposto mortal, o efeito nocebo. O placebo é a capacidade da mente de transformar crença em resultado. Quando você acredita que algo vai funcionar, o corpo responde, libera endorfinas, serotonina, dopamina e até altera a atividade do sistema imunológico. O cérebro age como se o tratamento fosse real, e de certa forma, ele se torna. Já o nocebo é o seu reflexo sombrio. É quando a crença no fracasso gera o próprio fracasso, quando o medo da doença cria a doença. Estudos mostram que pessoas que acreditam estar tomando um medicamento com efeitos colaterais, mesmo quando recebem apenas uma pílula de açúcar, sentem os efeitos: náusea, dor de cabeça, tontura, tudo causado por pura expectativa negativa. O cérebro, em pânico, ativa respostas químicas reais. O caso desse homem é extremo, mas não único. Há registros de pacientes que morreram de overdose após tomarem cápsulas inofensivas. Outros tiveram reações alérgicas graves a comprimidos falsos. A crença é tão poderosa que o simples ato de esperar um resultado pode moldar a biologia do corpo. Mas como isso é possível? A resposta está no cérebro, mais especificamente nas conexões entre o sistema nervoso e o sistema endócrino. Quando acreditamos em algo, o cérebro reage como se fosse verdade. Ele ativa o hipotálamo,
o mesmo centro responsável por controlar hormônios, temperatura, fome e estresse. O corpo libera substâncias que podem diminuir a dor, aumentar a imunidade ou, no caso do nocebo, destruir o equilíbrio interno. Em experimentos controlados, cientistas conseguiram medir essas reações. Em um estudo da Universidade de Michigan, voluntários receberam uma injeção salina, mas foram informados de que era um potente analgésico. O cérebro deles liberou endorfina, o mesmo composto natural que a morfina imita. O scanner mostrou, o cérebro acreditou e criou o próprio remédio. Outro estudo fez o oposto. Disseram aos participantes que iriam receber uma substância que causaria dor. Eles receberam apenas água. Mesmo assim, sentiram dor real. O cérebro liberou sinais elétricos como se tivessem sido feridos. Em resumo, a mente é capaz de curar ou de destruir. Mas esse fenômeno não é magia. É neuroquímica pura. O que sentimos, pensamos e acreditamos altera a liberação de neurotransmissores, hormônios e até a resposta das nossas células imunes. O corpo não diferencia o que é real do que é acreditado. Isso não significa que a fé substitui a medicina. O efeito placebo tem limites. Ele não cura câncer, não regenera tecidos, não elimina vírus. Mas ele modifica o corpo o suficiente para alterar sintomas, dor, humor e até a progressão de doenças. E, em alguns casos, essa pequena diferença pode ser a linha entre a vida e a morte. A história do homem que morreu por acreditar demais é um lembrete assustador de que o cérebro humano não é apenas um observador. Ele é um participante ativo da própria realidade. Ele molda o corpo com base nas crenças que abriga. O que sentimos, pensamos e esperamos se torna, em certo nível, verdade. Imagine, por um momento, o impacto disso fora dos hospitais. Quando alguém acredita que vai fracassar, e fracassa. Quando teme ficar doente, e adoece. Quando acredita que não tem sorte, e parece confirmar isso todos os dias. Talvez a mente humana não crie milagres como nos filmes, mas cria o suficiente para mudar a própria química do corpo. E, em última análise, isso é quase o mesmo que moldar a realidade. Por isso, cientistas dizem que o placebo é a prova de que o cérebro não entende a diferença entre a cura e a crença. Ele apenas responde àquilo que você acredita ser real. O homem que morreu após tomar um remédio falso não foi enganado pelo médico. Foi enganado por si mesmo. E talvez essa seja a história mais trágica e mais reveladora da medicina moderna. Porque, no fim das contas, a mente humana pode ser tanto o veneno quanto a cura.